Olá, meus amigos, como estão? Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Naisa Werther, de formação eu sou nutricionista pós-graduada na área clínica esportiva e funcional e de propósito e missão eu sou terapeuta, especializada na área de barras de Axis e TSB, transformação sistêmica biológica. E fico mais presente no Insta, então se puder me procurar lá, Nutri Naisa Werther, beleza? Então, gente, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o atendimento online. Lá no Insta eu abro algumas caixinhas de pergunta, né? Tento me manter mais próxima. E entre várias perguntas, a pergunta que sempre tem ocorrido, que sempre tem sido colocada é sobre atendimentos online. E hoje eu vou tentar explicar e trazer alguns pontos desse momento que eu venho aplicando e tenho tido ótimos resultados. Então, roda a vinheta aí, fica comigo que vamos falar disso. Roda a vinheta. Oi! Então, gente, sobre atendimento online. A pandemia veio aí, algumas mudanças foram acontecendo e os atendimentos online, que antes eram, vistos de uma forma X, hoje receberam um espaço e, inclusive, muito especial, porque a gente hoje acaba tendo mais vantagens, além desse, evitar esse certo contato e ao ponto de vista da pandemia, de esse contágio acontecer e se manter ativo, né? Não é o momento ápice agora, mas era o que se pedia anteriormente. E também a questão e a vantagem do deslocamento, né, gente? Hoje, então, a gente tem a vantagem aí de poder fazer na nossa própria casa. E a internet está aí para isso, para facilitar a nossa vida. E aqui eu não acredito que seja diferente disso. Hoje eu busco, claro, além do fato de atender à distância, de atender pessoas de outros estados e inclusive de outros países, a ideia é justamente essa, né? Poder acessar cada canto do mundo, se necessário, certo? Então hoje eu vou tentar tirar algumas dúvidas, explicar como funciona, que formato acontece, certo? E você também, se tiver opinião sobre esse tema, se você tiver passado por outras consultas online, quiser deixar sua opinião, então deixe seu like, se inscreva no canal. Isso para nós, pessoas que constroem conteúdo, faz toda a diferença. Conto com vocês. Então, gente, sobre o atendimento, após o primeiro contato comigo, a gente faz ali a troca, essa questão da energia de valores, de ver se é possível, se é acessível, e após essa conversa, esse primeiro contato, a pessoa sente então afinidade por marcar online ou presencial. Isso no próprio município, na própria cidade. Caso temos aí a questão dos estados ou da distância, a opção online foi muito bem-vinda. E após o primeiro contato, marcando a consulta, a gente faz, então marca o horário. Eu sempre peço para a pessoa ela estar num local onde ela se sinta segura, onde eu possa trabalhar a energia do local. Ou seja, Naisa, precisa ser alguma coisa específica? Não, mas, por exemplo, se tiver mais pessoas na casa, não dá, não é que não dá. Mas, por exemplo, se você puder optar por um horário em que só você está na casa, para mim ajuda bastante, tá? Então, Naisa, eu posso fazer esse atendimento do meu quarto, da minha cama, como preferir, né? O celular, ele nos dá essa facilidade de manobrar em qualquer local. Eu também já atendi pessoas em trabalho, tá? No horário do almoço, conseguiu fechar na própria sala, pedir, né? Claro, para não ser incomodada. E, gente, eu tive um ótimo resultado. É porque a minha finalização, eu tenho alguns pontos ali que alguns locais reservados fazem diferença, tá bom? Então, após o início, eu chamo, né? Eu faço a chamada ali em aplicativos de conversa. Eu sinto, tá? Já trabalhei com uns 2 também. Inclusive, já fiz na videochamada mesmo. Também tenho obtido vantagem, mas estou estudando isso, o programinha. Por isso, não vou falar para vocês agora qual uso, até porque eu tô em fase de adaptação. Mas utilizando sempre mais de 2 vezes o mesmo programa para testar, né? E ver a eficiência do mesmo. E aí, ali, gente, a gente começa o primeiro contato, a gente vai ali passando por essa primeira etapa de, o que eu posso falar, até para que seja leve, né, gente? Um dos pontos bem alfa do meu atendimento é isso, né?
O meu propósito é deixar o paciente à vontade, a ponto de ele entender que essa troca precisa dessa sinergia positiva para que tenha resultado, né? Então, eu inicio ali com a anamnese. A anamnese, não sei se vocês já sabem, mas é uma anamnese bem completa, né? Então, eu tenho que entender a forma que a pessoa vê o mundo, a forma que ela encara tudo isso, os desafios, os conflitos, porque sim, isso tem muita diferença para mim, porque eu entendo o conflito dessa forma, de dentro para fora, de fora para dentro, mas sempre você recebendo isso, né? Então, eu posso ter duas pessoas, duas testemunhas oculares diante de um ocorrido, porém, cada pessoa vai sentir diferente, vai perceber diferente, vai avaliar diferente. Por quê? Porque cada um passa pelo seu filtro interior, que é o coração, que é baseado no que você viveu. Ou seja, né, coisas de infância, forma de nascimento, tudo isso entra em contexto na anamnese. E após essas perguntas, eu vou fazendo esse caminho para a gente juntos trilhar e identificar onde a gente precisa trabalhar. Um dos pontos que eu avalio muito forte são sintomas, tá, gente? Principalmente sintomas recorrentes. Então, eu avalio ali na margem de 3, nos últimos 3 anos, no último, né, nos últimos 2 anos, no último ano e nos últimos meses. Porque são esses conflitos que estão mais abertos, assim a gente fala, né? São conflitos e crises que estão em ápice, que são pontos que a gente precisa melhorar. Então, os sintomas para mim são o virar de chaves, de abrir a direção de toda a investigação, de todo esse caminho que é a consulta, né? A consulta, então, Naisa, não foca no âmbito nutricional, é só terapêutico? Não, gente, eu tenho aí essa soma desses dois itens que sim, fazem uma bela dupla, uma bela família, porque sim, né, gente, quando a gente olha para um contexto total, nós somos tudo isso. Nós não somos setores de uma fábrica ou de uma máquina onde a gente trabalha só, eu vou trabalhar a parte do rolamento e a parte da placa-mãe, né? Não é isso. Nós temos um entorno, né? Uma coisa tropeça na outra. Por exemplo, eu sou, né? Eu encaro a vida muito bem, eu lido muito bem com a vida, com os ocorridos da vida, né? Os desafios, mas tem um detalhe na minha vida que faz a diferença. Eu não sou feliz onde eu moro, né? Eu moro hoje na casa de alguns tios meus que pensam diferente, vibram numa energia diferente. Pronto, gente, aqui eu já tenho um grande case, né? Só aqui eu abro uma parte muito grande do ponto de trabalho, por quê? Porque é onde tá doendo hoje, é onde eu tenho o desconforto em maior força, né? Porque eu preciso estar feliz de voltar para casa e ali abre uma grande lacuna pra gente olhar e trabalhar. Então, por exemplo, né, nesse caso que eu citei, essa questão da moradia tem sim um valor imenso ali para avaliar, para mergulhar. E aí eu faço a ligação, a ponte com a questão dos sintomas, porque essa questão da localidade, gente, está sempre relacionada, por exemplo, eu vou dar um item, um sinal para vocês. Sangramento de nariz, quando sangra o nariz. Ao lado do nariz, para mim tem resposta. A questão de outros sinais, conflito de pele. Então, você vê, são esses sintomas físicos que vão me dando as direções que eu preciso para a leitura dessa energia. Aí, então, avaliando e dando muita força nesse item de sintomas, a forma que vê a vida. No segundo momento, então, eu vou para a parte da anamnese nutricional. Então, fico ali nesse contexto. Aí, também percebo a forma que você vê o alimento, a forma que você encara a alimentação, o ato nobre do nutrir, né, que vem ali desde o nascimento, primeira infância, essa questão do primeiro acesso ao alimento, a forma que você lidava com o alimento, que você recebia o alimento, né, há toda uma simbologia muito forte aqui, né, primeira infância, gente, tem uma força sobre nós, assim, muito grande, tá, muito grande.
Então eu também falo ali no vídeo que eu falo da maternidade, eu faço algumas pontes com esse item, por isso, gente, tem uma força muito grande, tá? Muito grande mesmo sobre esse assunto. E aí, aqui eu entro, né, então, nesse contexto maior do que você gosta de comer, do que faz sentido para você, de possíveis faltas do alimento na infância, né, então, às vezes, ser relacionado à falta física, orgânica mesmo, de fome, ou ter o acesso, mas, né, ou sei lá, ou ter algum desafio, dividir com irmãos, a mãe tá numa rotina frenética e não lembrou de alimentar, entende? Então, assim, tá vendo como os sinais são sutis? Licença. Com esses detalhes sutis, a gente percebe que sim, tudo isso ali vai formando essa teia de informação que a gente precisa. Então, saindo dessa linha da nutrição em si, na parte física, além da cinesiologia, que eu também vou explicar brevemente para vocês, eu faço a pesagem e a medição da altura da cintura. Então, por exemplo, no atendimento online, é uma medida que a pessoa consegue fazer. E aí, claro, eu priorizo a questão da fita métrica, que é um item bem acessível, a gente encontra aí em bazares por um preço bem possível. E caso a pessoa não consiga, eu tenho algumas estratégias ali que são mais específicas, né? E aí, claro, a gente tem que manter essa estratégia ao decorrer do tratamento para que a gente vá sentindo a resposta, tá? Aí, caminhando para isso, a gente vai investigar a questão dos pilares, né, gente? Porque aí eu vou ver cada ponto pausadamente. Então, como a gente já falou da alimentação, a questão do exercício, eu dou bastante hiperfoco nesse item, a questão da hidratação e respiração, a questão do sono e do intestino, e aí a questão, então, do espiritual. Eu até trabalho aqui, né, com o semblante desse dedo por ser estrutura dos nossos pilares, da nossa árvore, né, para nossa construção sólida. Então, eu falo da linha do emocional e espiritual. Só que não sei se você viu, tá tudo entrelaçado uma coisa na outra. Então, por mais que a gente tenha uma pequena direção, essas coisas vão se entrelaçando. Ao decorrer do atendimento, eu já vou limpando o campo, eu já vou dando comandos para a pessoa, né? Então, eu peço, se ela tiver, eu não sei no que ela acredita, mas baseado no que ela acredita, eu vou trabalhando com ela pra gente ir limpando e neutralizando o meio, né? Que é o meio onde ela está, que geralmente ali, o quarto, o escritório, licença, a casa mesmo, né? O ambiente que ela está. Por quê? Pro nosso processo final, né? Na nossa experiência ali do atendimento final, que é a parte energética, eu poder ter um acesso, então, mais limpo e neutro, sem essa interferência do meio, tá? Então, pequenos comandos de... Agora a gente vai respirar fundo. Agora a gente vai fazer a parte da separatividade do que é meu e do que é do outro, o que é do meio, né? A separação também de entender que o ato de alimentar é um ato fisiológico, ele não deve agregar nenhum tipo de sentimento que não fisiológico, né? Então, separar o prazer do alimento, e quando a gente só nessa sacada dessa distinção, desse comando que eu faço, a gente já tem ali um passo quase quântico, eu sempre digo, porque é importante, né? Essa separação é de suma importância. E aí, caminhando, trabalhando ali a ideia dos pilares, eu vou chegando ali algumas conclusões, aí eu entro dentro do conflito, né? Após todo esse emaranhado, eu já identifiquei, então eu tenho aí esse emaranhado, eu já identifiquei o ponto-chave, porque eu sempre digo assim, gente, cada pessoa, independente do conflito que ela me traz, talvez ela não tá pronta para trabalhar esse conflito. Eu sempre digo, gente, eu sou serva da energia, eu sou serva de Deus, eu sigo o que o paciente traz. Então, assim, eu tive já pacientes, por exemplo, que vêm para mim querendo emagrecer,
e eu trabalho com ele uma crise de ansiedade totalmente específica. Aí, claro, essa questão do emagrecimento vem em encontro ao nosso tratamento, mas o foco do atendimento foi na ansiedade. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Por isso que eu sempre digo que eu amo o que eu faço, principalmente a parte energética, principalmente a parte que vai além de mim. Porque eu saio da ciência lógica, eu saio desse enquadramento físico que a gente tem aí e que no fundo passa por falhas, porque parte do meu princípio, parte do que eu acho que é o melhor para você. E não, essa fase energética, esse trabalho energético, essa parte energética do atendimento, para mim, neutraliza isso, neutraliza a parte do que eu acho. Então a questão não é eu dar para você o que eu acho, e eu sim dar para você o que você precisa, baseada no que você me trouxe. Então a energia que você me passa, aí claro, eu faço toda essa análise visual, não verbal, eu sinto mesmo o campo, né, gente, tá aí, cada um tem o seu dom, esse é o meu. Eu consigo sentir essa troca que está havendo entre nós, consigo sim acessar o campo do paciente de lá, mesmo tendo essa tela com tela, tá? Isso também a gente deixa aí para uma energia de um outro vídeo para mim explicar para vocês, mas é isso que eu digo. Então, após toda a abertura desse mapa, abre para mim assim como se fosse um mapa mesmo de geografia, e ali a minha intuição muito focada no que eu sinto, tá, gente? Sou bem sensível a isso, né? Não que a minha mediunidade é por isso, não uso esse termo, mas sim há muita intuição, sensação. Eu trabalho o ponto que, no fundo, hoje está pronto para ser trabalhado, tá? E aí, então, a gente vai caminhando, né, para a questão do processo energético. Peço licença para vocês novamente. A fase energética, gente, então, é particular de cada atendimento, mas eu vou falar como mais ou menos seria, tá? Por que particular de cada atendimento? Eu tenho pacientes que à distância eu preciso induzi-lo a um sono para que eu vá fazendo a ressignificação com ele em processo de frequências alfa ali. Eu preciso de uma alteração para que ele esteja mais calmo, eu preciso deitar ele, tá? Então eu preciso estimular isso, né? E também super possível, tá, gente? Eu preciso, claro, tá olhando para ele, mas é só uma breve visualização, porque naquele momento eu espero que a gente esteja vibrando na mesma energia a ponto de eu sentir, né, o que tá acontecendo. Mas eu tenho pacientes também que eu consigo fazer com ele relaxado, mas sentado aqui na troca mesmo. Então isso eu sofro interferência de cada entrega que eu recebo do paciente, de cada desafio, né? E aí, nesse momento, então, eu faço acesso. Tem pacientes que eu abro as perguntas para que a gente, ao decorrer dos próximos dias, receba a resposta, ou através de sonhos, ou através de insights, percepções, ou até mesmo acontecimentos, né, que é bem comum. Ou eu trabalho com a cinesiologia aplicada, eu peço licença para o corpo do paciente, e eu faço, então, através do meu corpo, os toques e perguntas do que eu preciso acessar no corpo do paciente. Ou, então, essa questão do campo também mórfico, mas com essa questão da indução do sono profundo, e trabalhando os pontos que eu preciso através da ressignificação. Então, é isso, gente, tá? Ali, daí eu vou esperando o paciente voltar, eu tenho todo esse tempo, né? E após esse momento, a gente vai então entrando na fase final da nossa consulta, tá? É sutil, gente, claro que aqui eu tentei enxugar para que vocês entendam, tá? O negócio tem lá sua simplicidade, como também tem sua grandiosidade, né? Tudo, eu sempre digo, tudo é muito sutil, tá, gente? Se você olhar para o externo, você querer entender, talvez foge ao teu entendimento e se afasta do que você precisa. Não faça isso. Se você chegou até aqui, se você afinizou com a minha energia, saiba que sim, eu posso te ajudar. Eu oro muito, né? Vigio muito para que eu de fato possa receber pessoas que eu verdadeiramente possa ajudar. Dentro das minhas orações é o que eu peço. Eu não quero, eu sempre
né? Penso até quando eu fiz o voto lá, o juramento da minha formatura, eu senti muito forte, né? Nada vale a riqueza se for pautada em não resultado, em mentira. Então, assim, eu peço sempre, sinceramente, que venha para mim pessoas que eu verdadeiramente posso somar. E é sobre isso, tá? Espero que você se sinta bem após esse nosso momento. Saiba que realmente estou aqui para te ajudar. Se você ficou interessado, me chama aí no inbox ou me segue lá no Insta, né? Como eu disse para vocês, lá já me manda direto pro meu WhatsApp, tem isso lá também. Espero realmente que eu tenha esclarecido as dúvidas que principalmente quem me pergunta lá no Insta. Espero mesmo, sinceramente, que tenham gostado, tá? Deixe seu like, me siga lá no Insta e vamos juntos resolvendo esses pequenos conflitos e aprendendo que é isso o propósito da vida. Gratidão!